Satisfação imensa, uma noite como hoje, tantos homens e tantas mulheres que, convidados pelo Cicobi Crédito Rural, viemos aqui para ajudar a proteger o futuro, a não desistir, a fazer o que tem de ser feito e, acima de qualquer coisa, alegrarmos a nossa vida naquilo que precisa sê-lo. Eu, de onde estou, vejo aqui esse espaço do clube lotado até o fundo e sempre me animo quando as pessoas são capazes de utilizarem tempo, dinheiro, utilizarem um deslocamento. Muita gente veio direto do trabalho, algumas pessoas vieram de cidades vizinhas, outras nem comeram ainda, algumas não tomaram banho de novo. E nós nos juntamos nessa noite por uma das coisas mais fortes, que, como lembrou aqui o Cadmo, tem a ver com a capacidade de cooperar, isto é, de agirmos juntos em direção daquilo que nos protege, nos cuida, nos afaga, nos encanta. A mim cabe aqui uma tarefa gostosa, para o teu desespero, fazer uma fala que vai até 21 horas. Se você olhar teu relógio, você tem um tempo extenso de sofrimento. E foi pedido a mim, também eu gosto, que ao final, algumas pessoas talvez tenham um ou outro dos meus livros, e aí eu, com alegria, vou autografá-los aqui. As pessoas, haverá uma organização para isso. Pelo óbvio, ninguém deixará de seguir essa organização, porque isso ajuda nossa vida coletiva, e depois a Meire vai orientar como será feito o processo. Eu tenho um hábito, e gosto de lembrá-lo, eu gosto muito de autografar, e quando eu vou fazê-lo, eu lancei ontem meu 32º livro. Cada um dos meus livros, quando eu vou autografá-lo, eu escrevo nele sempre uma virtude. É a mesma virtude no mesmo livro, é uma virtude diferente para cada um dos 32 livros. Ontem eu lancei um livro voltado para a família, se chama Família, Urgências e Turbulências. Aliás, porque eu ando preocupado, acho que você também, com o fato de que uma parte da nova geração que está sendo criada por nós não tem muito a ideia de esforço, de disciplina. E isso tem a ver conosco, porque como eles não nasceram prontos, em algumas coisas nós estamos nos distraindo. Aliás, há uma frase antiga que aparece na internet, que às vezes ela sugere que é da minha autoria, não é? É uma frase que tem autoria, que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E nesse sentido, o livro, eu até achei curioso, porque ele foi lançado ontem em São Paulo, que é a cidade onde eu moro, e hoje, assim que eu estava chegando, uma pessoa já o trouxe para que eu o autografasse. Quando eu vou autografá-lo, eu escrevo ali do teu nome e do meu, Urgência. Eu tenho um outro livro que se chama Não Nascemos Prontos, que eu escrevo Audácia. Um outro que se chama Por que Fazemos o que Fazemos, no qual eu escrevo Encantar. Aliás, por curiosidade, esse livro, Por que Fazemos o que Fazemos, está há 36 semanas na lista de mais vendidos da revista Veja, na área de autoajuda e esoterismo. Eu não entendi a razão, mas não recuso o afago. E nesse livro eu escrevo Encantar. Mas essa palestra que eu vou fazer aqui hoje, ela aparece de modo mais inteira num livro meu, que para minha alegria, esse ano está fazendo 10 anos, uma década, e durante 10 anos ele não saiu das listas de bons livros vendidos, o que me agrada muito, é uma honra. É um livro chamado Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E nesse livro está a palestra que eu aqui vou fazer hoje, estou já fazendo. Nesse livro, quando eu vou autografá-lo, além do teu nome e do meu, eu escrevo coragem. Coragem. A virtude mais necessária para nós hoje, no negócio, na família, na comunidade, no país,
é coragem. Coragem, atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Coragem não é ausência de medo. Você tem medo de perder a saúde, que bom, tome providência. Você tem medo do teu negócio não dar certo, ainda bem, vá atrás. Você tem medo da tua família perder a decência, que ótimo, impeça isso, atue e trabalhe. Atenção, coragem não é ausência de medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estar de alerta. Quando o Cicobi Crédito Rural decide trazer tanta gente, entre cooperados e outros, nesta noite, colocar mais de 1.000 pessoas, colocando telão para que alguns possam assistir também em outro lugar, esse é um ato de coragem. Quando um grupo de homens e mulheres, que hoje já são 6.000, decidem fazer um Cicobi Crédito Rural, cooperar, fazer com que as pessoas entendam o mundo do negócio de uma maneira partilhada e não apenas de competição entre as pessoas. Isso é um ato de coragem. Quando o cooperativismo escolhe, elege a ideia de que a regra na vida não pode ser cada um por si, Deus por todos, mas tem de ser um por todos e todos por um. Isso é um ato de coragem. Precisa coragem. E vou voltar, coragem não é ausência de medo. Você tem medo de avião? Que bom, tome providência. Prepare-se. Pânico é outra coisa. Por exemplo, tem gente aqui no auditório do clube que tem pânico de avião. Pânico te leva a paralisar-se. Medo te deixa em estado de alerta. Eu, Cortella, viajo de avião quase todo dia. Eu estava ontem de manhã em Belo Horizonte, vim até Goiânia de avião, fiz lá uma palestra, estou aqui agora, em Rio Verde, amanhã vou para Goiânia, pego um avião para São Paulo, depois eu sigo para Curitiba. Todos os dias eu estou no avião. Na sexta-feira que passou, eu estava pousando em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu sou paranaense, nasci em Londrina, sou caipira, pé vermelho, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos, mas eu moro em São Paulo e eu fui fazer uma palestra em Foz do Iguaçu. E o interessante é que, como estava com o tempo, com um vento muito forte, na hora que o avião foi pousar, bateu um vento lateral e naquela hora eu fiquei feliz, porque eu notei que o piloto tinha medo que o avião caísse. E para isso ele arremeteu, isto é, não pousou, levantou e foi. É desconfortável quem já passou por uma arremetida, porque teu estômago muda de lugar. Mas é melhor ele mudar de lugar do que não ter lugar para estar. O que eu notei naquela hora? Que aquele piloto era corajoso. Mas coragem é o enfrentamento do medo, com preparo, com organização. Você tem medo de cachorro? Que bom, tome providência, em frente. Você tem medo de cobra? É óbvio, gente inteligente tem medo de cobra. Você enfrenta, é coragem. Eu, Cortella, nascido em Londrina, uma região cheia de pé de café. Quem aqui já viu um pé de café sabe que ele tem uma saia, uma cova embaixo, que é propícia a acumular serpente. A minha região no Paraná é uma região com muita cascavel, muito urutu. Eu cresci com as cobras à volta. Tenho medo, sim, enfrento se precisar. Por exemplo, há 4 anos estava eu na Ilha Bela, que é no litoral norte de São Paulo, que é uma ilha que tem 90% de mata atlântica preservada. Por isso tem muita serpente. Saí eu de manhã, a hora que eu acordei na cozinha, fui fazer café. Quando eu chego na cozinha, uma cobra na cozinha. Saí correndo? Não. Fui lá e peguei? Claro que não sou maluco. Tenho medo, sim. Enfrento se for necessário. O que eu fiz? O que faz o caipira. Olhei a cobra e fui afastando bem devagarinho. Cobra e sogra, você mantém contato visual. Fui afastando.
Abri a gaveta da cozinha sem tirar o olho da cobra, puxei a gaveta, tirei um saco de lixo, daqueles pretos, abri, fui numa área próxima a ela, mais seguro, abri a boca do saco, ela vem e entra, é automático. Quando ela entrou, segurei pela boca, foi até a mata e soltei. Matei? Não precisava, segurei por baixo, jamais. Tenho medo? Tenho pânico? Não. Você tem medo da crise do Brasil? Que bom, tome providência. Prepare-se. Você tem medo de avião? Procure tratar-se se você tiver pânico. Medo não é ruim. Aliás, outro dia eu estava em São Paulo, decolando em direção a Uberlândia, Cadmo. Uberlândia, você imagine que delícia, uma região que eu gosto bastante, no Triângulo Mineiro. E no piloto, na hora que ele foi decolar, ele abortou a decolagem. Sem levantar o bico da aeronave, aí ele taxiou, foi para aquela área no Congonhas, onde tem oficinas, e nós ficamos ali 1h30 parados, aguardando, e eles começaram a abrir a turbina do lado direito. Ninguém nada falava, ninguém nada falava. 1h30 parados, eles abriram a turbina do lado direito, foi criando aquela contração esfincteriana coletiva. Ninguém nada dizia, e eu ainda gosto de sentar do lado direito da aeronave, eu estava ao lado da turbina. De repente um mecânico saía fazer assim, outro fazia assim. Depois de 1h30 eles fecharam a turbina e ele começou a taxiar de novo. Ninguém nem respirava dentro do avião. Na hora que o piloto foi decolar, ele fez uma coisa inteligente. Em vez de ele fazer o discurso dele de dentro da cabine e ser para nós passageiros só uma voz, ele fez uma coisa inteligente. Ele saiu da cabine e veio até o corredor. Porque o líder, na hora da crise, põe a cara. O responsável, na hora da encrenca, se mostra, não manda recado. E aí ele saiu, disse: bom dia, vocês imaginam, eu sou o comandante da aeronave, peço desculpas, tivemos um atraso de 1h30, não tem como recuperar esse atraso, o nosso trajeto até Uberlândia é menor, mas eu vou tentar alguns desvios autorizados. Mas quero dizer a vocês que isso se deveu a algo que é para a nossa segurança. Existe uma luz que acende no painel, na possibilidade de neve na turbina. Nós estamos indo para Uberlândia, a chance de neve na turbina é de 0,001, mas ela não é de 0,000, e a luz acendeu. Por isso eu resolvi mandar olhar. Agora vimos que é só um problema com o relé de conexão, com a turbina direita, está tudo em ordem, e nós vamos decolar com segurança. E para vocês ficarem tranquilos, quero lembrar, eu sou piloto há 25 anos, tenho 3 filhas maravilhosas. Se esse avião tivesse algum problema, a primeira pessoa que não ia estar aqui dentro era eu. Pronto, deu aquele relaxamento esfincteriano coletivo, ele decolou. O que ele falou para nós? Que ele tinha medo, mas ele tinha coragem. Só que a coragem tem que ser a coragem preparada. Por isso, quando o Cicobi Crédito Rural junta, organiza palestra, traz, como já trouxe esse ano, pessoas, vai continuar fazendo, faz com que eu venha aqui nessa noite. A finalidade é que a gente torne nossa coragem mais competente, nossa coragem mais preparada na família, no negócio, na cooperativa, na comunidade. Por isso, atenção, insisto, coragem não é ausência de medo. Aliás, para quem pegar o livro Qual é a Tua Obra, o prefácio dele é feito por uma filha minha que mora em Florianópolis, com 2 dos meus netos e o marido dela. É ela que faz o prefácio do livro, porque na minha casa são sempre meus filhos que fazem os prefácios dos meus livros, não quero ninguém que fale mal de mim, então são eles que fazem. E Ana Carolina, que aliás é advogada criminalista, ela conta no prefácio uma coisa interessante. Hoje ela tem 37 anos, mas quando ela tinha 27 anos, um dia ela estava em Brasília, na porta da sala de audiência de um ministro do STJ, para fazer a primeira sustentação oral da vida dela junto a um tribunal superior. Vocês imaginem, 27 anos de idade, na porta da sala de audiência de um ministro do STJ, obrigado, a perna dela não parava no lugar.
Ela tremia. Aí ela me ligou em São Paulo no celular e falou: pai, pelo amor de Deus, eu vou entrar agora para falar com o ministro do STJ. Eu só tenho 27 anos, pai. Por favor, me ajude. Como é que eu faço para ser segura como você? Eu disse: espere 30 anos. Porque junto com coragem, há uma outra coisa que é necessária para viver cenários turbulentos, que é paciência. Paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Ser paciente é sinal de inteligência. Insisto, lerdeza é diferente de paciência. Nós perdemos um pouco da paciência, sabe por quê? Nós nos afastamos muito do mundo da roça. E a agricultura é a arte da paciência. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Não adianta você tentar amadurecer um cacho de banana à força. Você até faz, usando carbureto, mas ele não vai ficar com o mesmo sabor. A agricultura é a arte da paciência. A atividade cooperativada é a arte da paciência. Se vocês observam, o Cicobi Crédito Rural cresceu imensamente nos últimos anos, como aqui a gente viu, né, no vídeo. Mas isso foi feito com coragem, paciência, dedicação, não com lerdeza. Claro, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e todas as vezes que eu ia nomear um assessor, além de ler o currículo, ver a indicação, ver a capacidade, eu tinha um teste final. Eu levava o eventual candidato ao andar onde eu ficava, e lá no fundo do corredor havia uma cozinha, que a gente fazia lanche, etc. Aí eu levava o candidato até a cozinha e o ensinava a fazer polenta, que o mineiro chama de angu, o carioca chama de angu, o ensinava a fazer polenta. Se ele conseguisse fazer polenta, eu nomeava. Porque para fazer polenta precisa 3 habilidades fortes, que é o que tem que ter um assessor: paciência, persistência e resistência. Paciência, persistência e resistência. Aliás, para lidar no mundo do agronegócio, para lidar no campo do financiamento de crédito, precisa paciência, persistência e resistência. Paciência, porque não adianta você esquecer que se você mexer muito lerdamente, o fubá empelota no fundo ou gruda. Persistência, porque depois de 5 minutos mexendo parece que não vai dar liga e tem que ir. E resistência, porque depois de 2 minutos fazendo esse gesto, o braço dói demais. Por isso, olha só, paciência não é lerdeza. Daí eu ter dito a Ana Carolina, que a gente chama de Carol, espere 30 anos. Não para ela esperar 30 anos para demorar, mas para consolidar. Cuidado, hoje uma parte da nova geração, formada por nós, é impaciente. Ela acha, olhando o que você tem, a casa que você conseguiu, o patrimônio que juntou, a terra que você é dona ou dono, acha que aquilo foi automático. Não viu o esforço, a dedicação, não viu o número de anos que você teve que literalmente sofrer, comer grama, ter dificuldade para conseguir o que consegue. Aliás, hoje uma parte desses jovens, por responsabilidade nossa, não consegue ter essa ideia de esforço. Quer ver um exemplo? Eu até escrevo isso no livro Família, Urgências e Turbulências. Você, às vezes, aos 40 anos de idade, nunca foi a Porto Seguro, na Bahia. Teu menino de 16 anos já foi. Na formatura da escola. Você pagou uma nota, ele ficou uma semana lá na passarela do álcool. Quando ele volta, você vai ao aeroporto recebê-lo, imaginando que ele vai sair babado de gratidão por o que você fez. Na hora que ele sai no saguão, que você vai abraçá-lo, fala: e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Mas estava gostoso? Normal. Aquele tédio, aquela ideia de que tudo é automático, de que tudo é óbvio. E não é. Precisa de esforço, dedicação,
capacidade, união. Uma das coisas mais importantes hoje dentro do cooperativismo é formar as novas gerações, como o Sicoob Crédito Rural está fazendo com a formação, porque do contrário nós perdemos a ideia. Como a atividade cooperativada, ela permite que você tenha ganhos que são superiores a outros modos. Uma parte dos filhos de cooperados não percebeu ainda o quanto que é preciso que isso vá adiante, porque do contrário perde energia, perde vitalidade, perde a capacidade de fazê-lo. Claro. E a Ana Carolina, a Carol, como a gente chama, ela tem 2 dos meus netos. E a Ana Luísa, que é uma delas, que tem 4 anos de idade, a Carol dela estava grávida no ano de 2012. E a Carol, nos 3 primeiros meses da gravidez da Ana Luísa, ela passava mal a beça. Como acontece com algumas mulheres, ela vomitava muito. E todo dia ela me ligava em São Paulo e dizia assim: pai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, pai. Eu estou no 3º mês ainda e eu vomito todo dia. Eu falava para ela: filha, coragem. Coragem. E papai vai te contar uma coisa: aproveite essa fase que você está, porque ela é a melhor que tem na maternidade. Duro vai ser quando a bichinha sair daí de dentro. Na hora que ela sair daí, você vai ver o pega como é que é. Você vai ter que cuidar dela até o fim da tua vida, ou, o que é mais difícil, até o fim da vida dela. Que alguns de nós cuidamos dos nossos até o fim da nossa vida e outros cuidamos até o fim da vida deles. Por isso, disse eu, coragem. Aliás, papai vai te contar uma coisa: vomite com alegria. Porque no dia que ela sair daí, agora ela sabe o que significa cuidar e ir atrás. Tem que tomar conta. Minha mãe tem 88 anos de idade. Moramos em São Paulo, na mesma rua, próximos. E ela continua cuidando de mim. Ontem à noite ela me ligou, era 11 horas da noite. Falou: filho, onde você está? Falei: estou em Goiânia, mãe. Falou: já jantou? Falei: já. Falou: já escovou o dente? Eu não tinha escovado ainda. Falei: não, mas vou fazer já já. Imagine eu um avô de muito mais de 60 anos de idade. E ela continua tomando conta de mim. Claro. Por que isso? Porque ela tem medo. Medo que eu perca a saúde, que eu perca a condição, que eu perca a decência. O Brasil vive hoje um momento turbulento. A gente tem medo de perder a decência, de perder a esperança. Tem que ter coragem, mas a coragem tem que ser preparada, tem que ser buscada. Nesta hora quero lembrar: cenários turbulentos, mudanças velozes. Negação, proteção ou superação. Há pessoas que, frente ao cenário que é turbulento, recuam, se afastam, se aquietam e ficam dizendo uma frase perigosíssima que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha que coisa interessante. Eu gosto demais de uma frase dos latinos que diziam algo que é importante para você e para mim. Aliás, eu vou lançar um livro com esse título no final desse ano, porque eu gosto demais dessa frase. Os latinos diziam: a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Às vezes você diz: mas aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como é que as coisas dão certo para ela. Não. O que ela tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de procurar. Olha como está crescendo o Sicoob Crédito Rural. Olha que sorte que eles têm. Sorte. Tem que trabalhar todo dia, buscar, ir atrás, se preparar, se organizar. A sorte segue a coragem. Não tenha a menor dúvida. Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, me ofende sem querer. Ela diz assim: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando ela fala isso. Porque quando ela diz que eu tenho o dom da palavra, ela está querendo dizer o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que tudo é automático, que Deus me chamou e falou: vem aqui, você vai falar em público.
Claro que não. Faz 60 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 32 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade, conhecendo, conversando, sabendo. Hoje eu fui ao Crédito Rural logo na hora do almoço, assim que eu cheguei, conversamos, aprendi. À tarde, agora há pouco, estava dando entrevista, ouvindo questões. Amanhã eu viajo, eu vou. Erro, acerto, procuro. E a pessoa vira e diz assim, olha só, você tem o dom da palavra. Dá vontade de remetê-la para o local certo e sabido. Claro que eu gosto de elogio. Ela pode dizer, você fala bem, mas dizer que eu tenho o dom. Se eu não tenho dúvida de que eu fui abençoado pela possibilidade de poder falar em público, mas eu tive que pegar esse dom e desenvolvê-lo. Não é uma coisa automática. Faz 42 anos que eu sou professor. Faz 42 anos que eu estou em cima de um espaço de comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sorte segue a coragem. Às vezes me pergunto, Cortella, como é que você começou a falar em público? E eu faço isso no rádio, na televisão, faço aqui, faço numa sala de aula, faço diante de programa. Semana passada, eu estava terça-feira na Fátima Bernardes, né, falando sobre um livro novo com o Marcelo Taz, era ao vivo. Gravei coisas que foram ao ar no Faustão no domingo agora, né, falando sobre o Dia do Trabalho. Faz parte do meu cotidiano. Quem olha falando, fala assim, nossa, olha só como é fácil. Exige esforço. A sorte segue a coragem. Quando os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes, eu preciso ser capaz de superar aquilo que me dificulta, proteger o que me ajuda e negar aquilo que não serve mais. Insisto, às vezes perguntam para mim, como é que você começou? Eu até vou contar para vocês, é curioso, porque eu nasci em Londrina, como disse antes, e minha família se mudou para São Paulo em 1967, 50 anos esse ano. No final do ano, dia 27 de dezembro de 1967, minha família é de formação católica, e mudamos numa sexta-feira, e no domingo fomos todos juntos à igreja, assistir à missa do domingo, na Rua Maranhão, próximo ao lugar onde a gente tinha mudado. E eu, caipira de Londrina, sentei bem no primeiro banco. Cidade grande, lugar novo, quero ver como é que é. Olha que coincidência boa. 1967 é quando a Igreja Católica, quem tem mais idade aqui se lembra, começou a modificar o culto católico. Até 1967, quem aqui é mais idoso se lembra, a missa era com o padre de costas, em latim. Quem aqui é mais jovem nem imagina, mas a missa toda o padre ficava de costas. E a missa era em latim. Ele falava em latim e o povo, sem entender nada, respondia em latim. É interessante, porque a partir de 1967, o Concílio Vaticano II orientou a que a missa fosse no idioma nacional, no nosso caso português, e com o sacerdote de frente para o povo. Com uma outra mudança. Antes, no altar, só podia estar o sacerdote ou coroinha. Em 1967 para 68, o culto dos católicos começou a chamar ao altar leigos para fazerem leituras. Eu sentei no primeiro banco no dia 29 de dezembro. O padre começa a missa dizendo, eu tinha 13 anos de idade. O padre começa a missa dizendo, a partir de hoje, em função das orientações do Vaticano, haverá a presença também de um leigo na missa, fazendo uma leitura, e vamos começar hoje. Menino, eu tinha duas possibilidades: sair correndo, que era o meu desejo, ou subir e fazer. Eu decidi subir. Subi tremendo. O padre me deu um texto. Para o meu azar era uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já tropecei aí e comecei a ler.
e fiz uma bobagem danada. Fiquei segurando o papel com a leitura. E quando você está nervoso, ele treme. Quanto mais ele tremia, mais eu tremia. Quando eu terminei, eu desci. Nem lembro direito o que eu li aquele dia. No domingo seguinte, eu fui à missa, sentei lá no fundo, lógico. O padre começou a missa e falou, bom, como nós temos feito a semana toda, a partir, desse ano, haverá sempre a presença de um leigo na leitura. Menino, eu sei que leu domingo passado. Aí eu vim. No domingo seguinte eu já tinha me preparado. No sábado eu tinha ido ver qual era a leitura. No outro domingo eu estava gostando. No quinto domingo eu sentava aqui na frente, pronto para ele me chamar. Depois eu comecei a ler na missa das 8, das 9, das 10, das 11, do meio-dia. E faz 42 anos que eu sou professor. Mas olha que sorte ter o Cortella. Claro que não. A sorte segue a coragem. Você pensa que é fácil? Precisa coragem para fazer parte de uma cooperativa. Precisa muita coragem. Num Brasil ainda dominado por um tipo exclusivo de banco para abrir o crédito rural. Mas essa coragem tem que ser preparada, tem que ser organizada, tem que ser estruturada. Obrigado. Tem que ser uma coragem que a gente seja capaz de dar a ela competência. Por isso, eu queria lembrar algo. Os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Qual é o pior perigo no mundo de mudança? Você achar que já está pronto. Achar que já sabe. Pode deixar. Para mim, eu já sei o que eu quero. Cuidado. A coisa mais perigosa no mundo de mudança é ficar velho. Envelhecer a cabeça, a prática, o negócio. Olha que coisa. Eu tenho um livro chamado Não Nascemos Prontos. Aliás, é um livro contra uma ideia que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira, trator. Nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2017, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2017, eu sou um novo Cortella. Não sou inédito. Que parte do que eu sou eu trouxe da minha história, mas eu não sou mais o mesmo. Nesse sentido, o livro se chama Não Nascemos Prontos. E quem faz o prefácio é o André, meu filho que tem mais idade, que tem 40 anos. E, aliás, ele tenta no prefácio uma coisa curiosa, ele escreve isso. Ele tenta explicar no prefácio o que é ser filho de filósofo. Porque quando ele era criança, os amigos falam, o que teu pai faz? Meu pai é filósofo. O que teu pai faz? E ele tenta explicar isso no prefácio. O André tem hoje 40 anos, mas quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado em casa, no quarto dele, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu sou filho de italiano, eu estava na sala ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Tanto faz qual é a música. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura. Aliás, hoje ele gosta de ópera, na época não. E ele saiu de lá e veio até a sala. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é uma área estupenda. Quem gosta de ópera sabe, ela é para soprano, não dá para eu cantar aqui, pelo óbvio eu não sou. Foi gravado um dia por Maria Callas. É magnífico, eu até dou risada, porque tem gente que põe essa área na igreja, em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças, e sempre eu dou risada, porque ou a pessoa não entende de ópera, ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar.
Esse é o conteúdo da música. E a pessoa põe no casamento. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa cooperativa, numa churrasqueira. E eu ouvindo lá Bio Babino Caro, aliás, acho que eu tenho. Você conhece? Desculpe se alguém aqui colocou já no próprio casamento. Pode até ter acontecido, quer ver? Ó meu papaizinho querido, tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato. E ela se mata. E a pessoa põe na igreja, na hora da bênção das alianças. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu falei: André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que o único tipo de música que presta é aquela que você já ouvia. Você aos 18 anos de idade não consegue ir além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Atenção, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 60. Tem menino de 15 anos de idade que já está velho. Cheio de certeza, acha que já sabe. Aliás, ele acha que ele que inventou o mundo, que o mundo começou com ele. Tem gente de 50 anos de idade que está velha. Tem gente de 70 que não envelheceu. Não confunda idoso com velho. Uma pessoa velha é aquela que acha que já está pronta, aquela que acha que já sabe, aquela que não abre a cabeça e, portanto, nos cenários turbulentos, ela é incapaz de negar o que nela é velho, proteger o que precisa ser guardado porque é idoso e, claro, superar o que tem que ser levado adiante. Insisto na ideia. Há muitas pessoas aqui que são da área de educação escolar, são colegas meus, professoras e professores. Cuidado, eu sempre digo, você professora jovem, que acabou de entrar na docência, que começou a dar aula há 1 ano, 2, te dou um conselho: na escola, afaste de professora velha. Afaste de professora velha e aproxime-se de professora idosa. Que a professora idosa é aquela que continua aprendendo, indo buscar, participa, estuda, vai atrás. Está com 60 anos de idade, está ali. Cuidado com a professora velha. A professora velha é aquela que o tempo todo fica só te desanimando. Ih, fica na tua. Para quê? É só mudar o secretário, as coisas voltam ao que era. Deixa, com a minha idade você vai aprender. Cuidado. Isso acontece numa cooperativa também. Gente que envelhece a cabeça. A prática acontece numa família, num negócio. Por isso, atenção. Não confunda idoso com velho. Um museu, ao contrário do que pensam os tontos, não é lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Museu é lugar para coisa idosa. O idoso tem valor. Eu, Cortella, sou professor há 42 anos. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. 42 anos de docência. Eu preciso entender algumas coisas para não envelhecer a cabeça. Eu estou vivendo cenários turbulentos. O aluno que entrou esse ano na universidade, aquele que entrou aqui em Goiás, que está aqui em Rio Verde, no primeiro ano de economia, administração, agronomia, veterinária, os alunos que já estão quase na metade do primeiro ano. Que ano eles nasceram? 1999.
No ano que vem chega na faculdade a primeira geração que nasceu no ano 2000. Para vários de nós aqui, o ano 2000 era uma referência do impossível. Ah, isso aí só no ano 2000. Já foram quase 18. Será que eu já sei dar aula? Ah, mas essa meninada... E meus alunos nasceram em 1999. Domingo, desculpe, segunda-feira agora, foi aniversário de morte do Ayrton Senna. Meu aluno não conheceu Ayrton Senna. Segunda-feira agora fez 22 anos da morte do Ayrton Senna. 23 anos da morte do Ayrton Senna. Meu aluno não conheceu Ayrton Senna. Aliás, ele nem entende o que alguns de nós assistimos corrida de Fórmula 1. Eu falo, uma coisa que o Brasil não tem tradição. Você está louco, moleque? Como não tem tradição? Nós temos 2 tricampeões e 1 bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que o Brasil ganhou o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira brasileira foi balançada numa vitória na Fórmula 1, agora em dezembro, fez 25 anos. 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1 foi Ayrton Senna, em 1991. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, 1/3 da população brasileira não tinha nascido. Você já imaginou? Já imaginou eu, professor, para comemorar um bom resultado na escola, ou no Sicredi, ou no Cicobi, ou na cooperativa, ou na PUC, ou tanto faz. Imagina se eu, para fazer isso, ponho a canção da vitória. Tananá, tananá. As pessoas ficam olhando. 25 anos que nós não ganhamos o campeonato de Fórmula 1. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Já pensou? A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. Ela é dirigida pelo Gorbachev, um homem que tinha um mapa na testa. O debate entre Hillary Clinton e Donald Trump, se fosse há 25 anos, não seria em torno do Estado Islâmico, que não existia, do Boko Haram, que não existia, da Al-Qaeda, que não existia, seria em relação aos comunistas. O inimigo do Ocidente era o comunismo. Hoje, o principal aliado do Donald Trump é o Vladimir Putin. No último ano que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Você comprava um pão de queijo de manhã aqui em Rio Verde, ele tinha um preço, à tarde ele tinha outro. Para a gente ir ao mercado, a gente tinha que ter fôlego para correr na frente do menino que remarcava preço. Porque se você demorasse para virar uma gôndola, ele já tinha remarcado, você pagava mais caro. Vou contar uma coisa que você que é jovem não imagina. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não havia carro importado no Brasil. Os primeiros carros importados chegaram aqui em 1993. Carros russos. Lada. Quem comprou aqui tem até hoje. Porque aquilo é invendável, é imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Você diz, e eu com isso? Cuidado. Segunda-feira agora a gente lembrou a morte do Ayrton Senna. Mas quem lembrou? Uma parte. Eu não posso de maneira alguma esquecer que o mundo muda e muda com velocidade. Por exemplo, meu aluno não conheceu os Mamonas Assassinas. Aquele grupo que tanto encantou os nossos domingos. Aquelas músicas altamente espiritualizadas. Aquele fervor religioso. Agora, no dia 2 de março, fez 21 anos da morte dos Mamonas Assassinos. 21 anos.
Você estava em casa no domingo à tarde vendo Faustão e chegou a notícia que o avião deles tinha caído ali em Atibaia. Meu aluno não sabe, eu falei, porque os mamonas assassinos? Eu falei, mamonas o quê, professor? Aliás, porque eles não sabem nem o que é mamona. Quanto mais assassina, ele acha que é o nome de um vírus novo. Eu falei, é um grupo de música. Ele falou, o que eles cantam? Eu falei, não, eles cantavam. Eu falei, eles morreram. Vocês nunca viram? Ele falou, não. Eram uns que tinham a Brasília amarela. Brasília? Foi um carro projetado por engenheiro brasileiro, vocês nunca viram? Eu falei, não. Aliás, era um carro que tinha 2 carburadores. Carburador? Como é que eu dou aula para alguém que nasceu em 99, 98? Eu preciso me preparar. Você não fica velho porque você conheceu o Lada. Você fica velho se você deixou a cabeça lá. Você não fica velho porque você conheceu os Mamonas. Você pode ser só idoso ou idosa. Você fica velho se você deixou a cabeça lá. Quando eu conto para os meus alunos que Ayrton Senna não conheceu o celular em alta escala. Aliás, aqui nesse auditório, ninguém tinha celular no ano que o Senna morreu. E quem tinha, era raro e caro. E quem tinha, deixava tocar em público. Era sinal de status. Agora é vergonhoso. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa penitenciária perto de Presidente Prudente. Pedi para os presos desligarem os celulares. Todos desligaram, isso é incrível. Pessoal gentil. Senna não conheceu o celular em alta escala. Você comprou o celular quando tinha algum dinheiro. Em 96, 97, era cara a beça. E era quase uma arma de defesa pessoal. Você conseguia trocar o pneu do carro, escorando com a bateria dele. Atenção, em 20 anos ele fez zup. Esse que está aqui na minha mão agora, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6.000 músicas, grava foto, grava filme, ele tem GPS, tem cotação da bolsa, ele indica a temperatura, ele mostra o meu batimento cardíaco e, se eu precisar, faz ligação. Você está rindo? Meu aluno não usa isso para falar, ele usa para escrever. A mudança foi tão veloz que eles reinventaram o telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Aliás, você sabe quando alguém é idoso, porque ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Põe no ouvido é idoso. Meu aluno não põe isso no ouvido, nem teu filho. E na hora de escrever, ainda escreve com um único dedo. Ou com 2. Há 20 anos, se você escrevesse com um dedo só, você era mandado embora da empresa. Agora ele escreve com um único dedo. E a gente não consegue. Gente com mais idade como eu tem que segurar com uma mão, fazer com a outra. Até de costas, parece uma galinha balançando. Claro. O mundo muda e muda com velocidade. Meu aluno não imagina que Ayrton Senna não conheceu internet. A internet no Brasil é de 1995. Olha só, a internet mudou o mundo, mudou o negócio, mudou a política, mudou a escola. Sou eu um professor, estou dando uma aula agora e digo, classe, hoje é aniversário de morte de Mário Quintana, poeta gaúcho nascido em Alegrete, que morreu no dia 5 de maio de 1994, com 87 anos. Será que isso que eu estou falando é verdade? Há 30 anos, como é que você saberia se era verdade isso que eu estou falando? Você tinha que esperar acabar a aula, ir até uma enciclopédia Barça, Mirador, conhecer. Ela tinha que estar atualizada. Hoje, mal eu acabei de falar, você já confere no teu celular se eu estou falando a verdade. A nossa competência ficou mais precária. Mudou o negócio, mudou a medicina, mudou a cooperativa, mudou a política. Nosso país só está cavando o pulso
que apodrece parte da nossa decência e tentando arrancar o pus que fede dentro da patifaria por conta do mundo digital. Porque hoje você deixa rastro em todo lugar. Onde você vai? De quem é esse dinheiro? Não sei. Mas está no teu nome. Nossa, eu nem tinha notado. Mas tem 5 milhões aqui. Eu não tiro extrato. Você deixa rastro. Professor, o senhor está frequentando site pornográfico? Eu? Imagina, jamais. Mas o protocolo da internet é o teu IP. Às vezes eu entro para ver o que meus alunos estão assistindo. O Brasil hoje ferve no sentido da decência ser procurada, porque não há cura sem febre. Só há aquilo que temos, que é o escancarar a canalice, que resulta às vezes da nossa distração, outras vezes da nossa omissão, muitas vezes da nossa cumplicidade. Nós só temos isso que vem à tona, com o julgamento sendo transmitido pela internet, com sessões do Supremo na televisão. Nenhum país do mundo faz isso. Por conta do mundo digital, que coloca as coisas às claras. Essa semana, a Câmara de Vereadores da cidade do Recife reajustou o próprio Vale Alimentação, só dos vereadores. Rapidamente, as pessoas se organizaram pela internet para fazer um protesto. E eles recuaram. Claro, o mundo digital aumentou essa condição. Se você observa, a internet mudou o jeito de fazer política. Claro, é só você lembrar, nosso país mudou. Você pode olhar a cada 10 minutos e ver novas coisas. O jornal impresso, que é uma coisa que eu gosto, e muitos aqui também, quando você o pega de manhã, você sabe que ele já está atualizado, que ele está com notícias de ontem. O jornal que você pega está com notícias de ontem. Serve para a gente adensar, refletir. Mas se você quiser saber do agora, você tem que olhar na internet. E a coisa muda. Hoje, durante o dia, várias vezes mudou. O Brasil está tendo uma chance incrível. A maior aula de educação moral e cívica da nossa história nos últimos 5 anos. Nunca nós aprendemos tanto sobre política como nos últimos 5 anos. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui agora o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, quase ninguém saberá. Mas se eu perguntar o nome de 5 ministros do STF, todo mundo saberá. Qual país você tem isso? Que as pessoas sabem o que é condução coercitiva, sabem o que é mandado, acompanham o liminar. O país para ver na TV. A seleção de futebol, qual é o próximo jogo dela? Se eu perguntasse isso há 10 anos, todo mundo saberia. Quando é o próximo jogo nosso na eliminatória? Contra quem é? Isso a maior parte não sabe. Mas se eu perguntar de algumas coisas, se sabe. Não é que o país já resolveu, como eu digo sempre, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Mas nós começamos. Os cenários são turbulentos. A internet mudou isso. A internet mudou a medicina. Ela mudou o jeito de comprar carro, mudou o jeito de acessar os dados numa cooperativa, mudou a gestão, mudou a medicina. Quem aqui é médico ou médica sabe o quanto que a gente não é mais tão leigo quando a gente entra no consultório. É óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo. Antes de ir ao médico, eu dou uma gulgada. Aliás, eu, Cortella, há uns 5 anos, estava numa cidade pulando carnaval. Gosto muito de carnaval, especialmente carnaval de rua, carnaval de pequenininho, de rua. E terça-feira de carnaval pulei com alegria. Quarta-feira de cinza acordei, o olho parecia que tinha areia. Claro, conjuntivite. Deu uma epidemia de conjuntivite em São Paulo e eu participei dela. O que eu fiz antes de ir ao oftalmologista? Google. Aí eu vi lá,
tem conjuntivite viral, tem bacteriana, tem por dermatite de contato, faz isso, faz aquilo. Quinta-feira eu subi para São Paulo, fui até o médico, entrei no consultório dele, ele falou, o senhor está com conjuntivite. Eu falei, é viral ou bacteriana? Ele falou, é viral. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, porque se fosse bacteriano, você ia estar com um adensamento gelatinoso próximo à retina. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, eu vou prescrever um colírio, o senhor coloque 3 vezes ao dia, 4 gotas. Eu falei, doutor, tem cloranfenicol nesse colírio? Ele falou, tem. Eu falei, eu sou alérgico a cloranfenicol. Ele falou, então vou fazer outra coisa. O senhor faça compressa com água filtrada 4 vezes ao dia. Em uma delas, só em uma, coloca um pouquinho de água boricada. Eu falei, doutor, e se for bacteriana? Ele falou, por quê? O senhor sabe que o boro, que é a base da água boricada, é um meio propício à proliferação de bactéria. Quase que ele me xingou. Ele não xingou, mas ele pensou. Claro que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo. O que eu quero dizer com isso? Os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Qual é o pior modo? Envelhecer a cabeça, a prática. Meu aluno não imagina que não havia internet há 21 anos. Meu aluno não acha muito estranho. Uma parte deles não usa pendrive. Tem gente que não começou a usar pendrive. E ele já não usa mais. Outro dia eu falei para a turma, pessoal, por favor, vocês entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive, professor? Não tem onde pôr no tablet, não tem entrada USB? Falei, onde vocês armazenam as coisas? Na nuvem. Tem gente que não começou a usar pendrive e eles já estão largando. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Catanduva, no interior de São Paulo, e virei para uma mulher, uma professora, colega minha, que eu não conhecia, foi, por favor, a senhora tem pendrive? Ele falou, já tive, mas o médico tratou. Eu fiquei, nem perguntei o que ela imaginou aquela hora. Claro, o mundo muda. Muda no futebol, muda na empresa, muda na família. Para minha alegria, outro dia, o Tite, técnico da seleção brasileira, ele deu uma entrevista no jornal O Lance, a semana passada, e a última pergunta feita a ele foi quais eram os livros que serviam, que ele recomendava. E ele citou 3 livros que ele recomendava, um deles, o Qual é a Tua Obra. Eu fiquei honrado, especialmente porque ele disse que gostava do livro, que o livro ajudava a compreender o lugar da humildade. Olha que coisa inteligente. Cuidado, no mundo de mudança, não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro, nem para time de futebol, nem para empresa, nem para pessoas. Ou você vai buscar e se prepara. Quer ver um exemplo? Agora, dia 8 de julho, vai fazer 3 anos do jogo Brasil e Alemanha no Mineirão. 3 anos. Aliás, o que aconteceu naquele jogo? A Alemanha entrou em campo com medo e o Brasil entrou em pânico. A Alemanha tinha medo naquele jogo. E sabe o que eles fizeram? Porque eles estavam com medo, se prepararam. Muita gente aqui não sabe, mas em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, o adversário do Brasil na final foi a Alemanha. E a Alemanha tinha um time muito melhor do que o nosso, mas nós vencemos a final por 2-0, com 2 gols de Ronaldo. E a Alemanha, em vez de sentar e chorar, o que eles fizeram? Ficaram 12 anos se preparando. A sorte segue a coragem. Mudaram o técnico, estruturaram o time. Na hora da Copa no Brasil, em 2014, vocês lembram? Eles vieram um mês antes. Foram para o sul da Bahia, ficaram se aclimatando. Fizeram uma coisa inteligente. Na seleção alemã, não havia folga entre um jogo e outro. Porque a Copa do Mundo é um torneio que só tem 7 jogos. Se você chegar até a final, só 7. Por isso,
Jogava hoje e treinava amanhã. A seleção brasileira, imagina, pentacampeão do mundo, a Copa é aqui, os melhores jogadores na Europa juntaram o time 2 semanas antes. Puseram 2 técnicos, um tinha sido campeão em 2002, o outro em 1994. Davam folga no dia seguinte ao jogo, jogava hoje amanhã, folga, concentração lotada de modelo, helicóptero. Resultado, 7-1. Um dos meus filhos, o Pedro, que é o mais novo, é jornalista, ele é da Sport TV. Ele não assina Cortella, para não ser perseguido, ele assina Pedro Mota. E o Pedro estava cobrindo o jogo no campo, lá no Mineirão. Aliás, o Pedro teve um privilégio maravilhoso, que foi assistir vários jogos do Brasil no gramado. Um privilégio só ele e o Fred tiveram, né, de ficar ali. E é interessante porque o Pedro disse no intervalo para mim, pai, mandou um SMS, pai, o Brasil está em pânico. E estava mesmo. E vocês notaram uma coisa, que coisa inteligente fez a Alemanha. A Alemanha introduziu naquele jogo uma virtude necessária, a convivência, chamada piedade. Piedade. Piedade é vencer sem humilhar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem esmagar. Naquele jogo, vocês se lembram, o primeiro tempo acabou 5-0 para a Alemanha. Teve gente que largou de ver. Quem continuou assistindo, viu que a Alemanha fez mais 2 gols, quase que pedindo desculpa. Não deu, o gol estava aberto, puseram um goleiro que veio da 2ª divisão do Canadá. Tanto que nós não ficamos com raiva da Alemanha. Quando o jogo acabou, a nossa raiva era da seleção brasileira. O Mineirão inteiro bateu palma para a seleção alemã. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo mudou. Mudou no futebol, mudou no negócio, mudou na maneira de competir, mudou na atividade bancária, mudou na partilha dos lucros e resultados, para quem é inteligente. Já tem alguns que continuam o tempo todo velhos, dizendo assim, no meu tempo, aqui não é mais assim. É gente que gruda no passado, que nem um tatu gruda no fundo de uma toca. Gruda e fica. Não vou nem contar aqui como é que tira tatu da toca. Só vou lembrar que é um sistema digital. Gruda e fica. E fica ali que nem o tatu, esperando a inclusão digital. Cautela. Quem aqui que não souber como é que tira tatu da toca, depois conta. Tem vários contando, que eu estou vendo o gesto à distância. Olha que coisa. Gente, repito, que gruda no passado e fica. E fica o tempo todo, no meu tempo. Se eu pudesse. Aqui mudou, claro que mudou. Meu aluno não imagina que você e eu, atenção, que você e eu há 10 anos ainda não usávamos com frequência DVD. DVD, que é uma coisa que você quase não usa mais hoje. Há 10 anos, isto é, em 2007, o DVD estava espalhando ainda no Brasil. Era caro. Quando você tinha um evento como esse, né, o Cicobi Crédito Rural sorteava para quem ficasse até o fim um aparelho de DVD. Hoje, se fizer isso, não fica um. Quanto custa um aparelho de DVD hoje? 40, 60 reais. Você assina uma revista, ganha um aparelho de DVD. Compra um caixa de banana, outro aparelho de DVD. Há 10 anos nós não usávamos quase DVD. Onde você assistia filme em casa? Videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharp de 2 cabeças. Veio do Paraguai, ela garantia, sou idiota. Não sabe usar até hoje. Aí comprou DVD faz 10 anos e não sabe usar ainda. Quer assistir um filme no domingo? Chama o teu menino de 10 anos e fala, arruma essa porcaria aí para mim. Ele vai lá e ajeita e faz contigo uma coisa cruel. Ele vai embora antes que acabe.
E na hora que acaba o filme, você fica olhando aquilo. Pensa, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Você está rindo? Tem gente nesse auditório que pagou multa que não rebobinou fita cassete. Olha só. Cuidado. Você não está velho se você pagou multa. Você está velho se você deixou a cabeça lá. Você não está velha porque você conheceu Telex. Teve gente que conheceu o Telex. Depois o Telex foi submetido e passou para o fax. E agora a internet. Alguns de nós tivemos que fazer curso para usar fax. A secretária tinha que aprender a fazer uma semana de curso. E se você não fosse amigo dela, ela não passava fax para você. Hoje, aliás, diz o ditado que o último operador de telex foi demitido por fax. E o fax saiu do circuito. Para nós era um sinal de modernidade. Você já pensou, você diz, ué, Cortella, e eu com isso? Muito. A questão não é se você usou fax, é se você deixou a cabeça lá. No mundo de mudança, a sorte segue a coragem, isto é preciso ser capaz de mudar o modo de fazer, de pensar. Mudar o quê? Tudo? Não. Quero aproveitar que você está perto da tua libertação. Ainda falta para o teu desespero 28 minutos para você se libertar de mim. Vai fazer 1 hora agora que eu estou fazendo aqui uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Claro que eu uso o PowerPoint e data show quando eu preciso. Para essa palestra eu não preciso. Então eu não uso. Cuidado, quando a gente fala em mudança, tem coisa que a gente nega, tem coisa que a gente protege. Por exemplo, uma aula expositiva, quando feita com conexão com as pessoas, ela tem que ser feita. Exemplo, 1 hora que eu estou falando aqui, sem nenhuma tecnologia, exceto o microfone, e ninguém foi embora ainda. Você já pensou? Há coisa que é antiga, mas não é velha. Você vai jantar hoje à noite aqui em Rio Verde, você não procura um restaurante que está escrito na porta dele, temos os melhores fornos micro-ondas de Goiás. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. O fogão a lenha é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Por isso, quando se fala em mudança, não é um mudancismo. O que é contemporâneo e moderno dentro do Cicobi Crédito Rural? Tecnologia, comunicação digital, capacidade de acesso. O que é antigo? A relação de confiança, o trabalho leal, a capacidade de cooperar. A ideia de que uma cooperativa tem que ter ambição, mas não pode ter ganância. Não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Uma cooperativa é movida à ambição, jamais por ganância. Que a ganância te leva até a algum sucesso, mas ela destrói a comunidade, destrói a condição de vida. Claro que o Cicobi Crédito Rural tem ambição, quer mais e melhor, mas não de qualquer jeito. Aliás, um lema não escrito de quem é decente é: não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Nessa hora, claro, você é ambicioso, que bom, quer mais e melhor. Eu, Cortella, sou ambicioso. Quero mais e melhor saúde, mais e melhor condição, mais e melhor afeto. Mas eu não quero só para mim. E nem a qualquer custo. Se você observa, o Brasil, nesse momento, está começando a detectar todos os gananciosos mais recentes. Aliás, uma pergunta que eu me faço, e acho que você também, quando você vê
as denúncias até onde eles iriam? Até onde eles iriam? Depois de 30 milhões, 40 milhões, até onde o cara iria? O que ele faria com aquilo? Outro dia eu ouvi Augusto Cury falar uma coisa ótima. Ele dizia: você quer o quê na vida? Ser o mais rico do cemitério? Olha que coisa interessante. A ambição, que é uma coisa que é antiga, não é velha. Uma aula expositiva. Você já imaginou, se você contar para alguém que você veio hoje à noite aqui no clube e ficou 1h30 ouvindo uma aula expositiva no mundo de tecnologia, mudança, a pessoa vai falar: você está louca? Claro que não. Eu estou usando aqui o mais avançado meio de aprendizado que existe, a tecnologia mais séria de conhecimento, chamada cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que for embora. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por carboidrato, proteína, açúcar e soja. Tem 3 milhões de anos de uso. E inventou tudo isso. Uma coisa que é antiga, mas que não é velha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tendência de algumas pessoas quando você fala de mudanças velozes, dela mudar todas as coisas. E não é assim. É preciso mudar o que tem que ser mudado. Por exemplo, eu sou professor há 42 anos, será que eu já sei dar aula até certo ponto? Eu preciso conhecer o meu aluno, o que ele ouve? Qual música ele ouve? Qual filme ele gosta? O que o emociona? O que mexe com ele? Para isso eu preciso ouvir o que ele ouve. Eu tenho um hábito, todos os dias, sem exceção, eu ouço música por 30 minutos, das 5 às 5h30 da manhã, todo dia. Como eu acordo às 4h30, há mais de 40 anos, das 5 às 5h30, eu ouço música. Ouço o quê? O que o meu aluno ouve. Quando eu quero música para minha diversão, é outro horário. Mas eu sou disciplinado. Amanhã, das 5 às 5h30, antes de eu sair em direção a Goiânia, ouvirei música. Para quê? Para eu estudar. Por exemplo, hoje eu acordei em Goiânia, fiquei meia hora ouvindo One Direction, que é uma banda que meu aluno ouve. Eu preciso saber o que ele gosta. Amanhã eu vou ficar meia hora ouvindo Lady Gaga, Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Meu aluno gosta. Se ele gosta, eu não posso achar que ele é tonto. Tem que aprender com ele. Domingo eu vou ficar meia hora ouvindo, é difícil para mim, vou ficar meia hora ouvindo sertanejo universitário. Eu tenho dificuldade. Eu tenho uma esperança em relação ao sertanejo universitário, que eles se formem. Certo? No entanto, é claro que essa brincadeira minha serve para eu dizer algo. Eu sou caipira, eu gosto de música caipira. Mas tem gente que gosta do sertanejo universitário. E quem gosta não é tonto. Eu é que tenho que ter humildade para aprender. Da onde que você tira prazer? Por que você curte aquilo? Por que você gosta de dançar? Porque se eu for arrogante e achar, não, música é Tunico e Tinoco, também é. Música é Pedro Bento e Zé da Estrada, Milionário Zé Rico, também é. Mas não é só isso. Também é aquilo que outros ouvem. Eu preciso lembrar que, junto com coragem e paciência, é preciso humildade para viver tempos que são novos. Eu não posso achar que quem aprecia sertanejo universitário, que ele é frágil, ao contrário. Por isso, quando eu fiz a brincadeira propositadamente, para lembrar o quanto que a gente precisa cuidado com o preconceito, porque o preconceito impede o aprendizado daquilo que a gente não conhece ainda. Ah, isso aí é coisa de gente jovem, não quero saber. Opa, isso aí é coisa de gente velha, não estou nem aí. Cuidado. Ah, Cortella, bobagem isso que você está falando aqui. O pessoal do Cicobi Crédito Rural te trouxe, mas isso eu sei. Eu estou nessa atividade faz 20 anos. Cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está preparado já para continuar fazendo. Exemplo, hoje de manhã, aqui em Rio Verde, uma senhora logo cedo deu sinal para um táxi no hotel. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, aeroporto, que eu vou a Campinas. O táxi disse, pois não. E ela foi.
Quando já estava chegando próximo à área do aeroporto, eu falei, engraçado, em Rio Verde, o taxista fala tanto, ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi, bateu nas costas dele para falar com ele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, por favor, sabe quem que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o velho te assustando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está apto a fazer. Uma coisa é dirigir um carro funerário, outra coisa é dirigir um táxi. Ah, mas tudo é a mesma coisa. Não. Uma coisa é fazer negócio no Brasil de 2010. Outra coisa é fazer em 2017. 2010 nós estávamos num momento diferente, navegando, comprando coisa, a economia explodindo de recurso, comprando linha branca, viajando, gente fazendo cruzeiro, comendo fora, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, gente comprando outra televisão de celular, tomando iogurte. Mudou. Agora nós estamos numa situação de um desemprego maior, uma turbulência política, uma discussão sobre a economia que ela às vezes oscila. Estamos saindo um pouco daquilo que é encrenca, mas ainda demora um pouco. Mudou. Me perguntaram ontem numa entrevista em Goiânia, na hora de uma coletiva, quem o senhor acha que vai ser candidato a presidente do Brasil? Eu disse, quem não tiver preso. Certo? Por quê? Porque hoje a situação tem múltiplas possibilidades. De repente a pessoa que até ontem estava jogando pedra nos outros, agora está denunciado. De repente aquele que gritava, que absurdo, acharam conta dele. Não é que está tudo podre, é que a parte que está podre está vindo à tona. Às vezes me fala assim, mas você acha que tem saída? É óbvio, a sorte segue a coragem. Ah, mas esse país é impossível. Cuidado. Os latinos diziam a frase que eu gosto também, eles diziam, o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível homens e mulheres terem direitos iguais, na tua opinião. É impossível o Brasil ter uma democracia sólida, na tua opinião. É impossível canalha ir para a cadeia, na tua opinião. É impossível organizar o cooperativismo no Brasil, na tua opinião. O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Aliás, Barack Obama conta uma história numa das suas biografias, que quando ele tinha 10 anos de idade, 10, ele que foi criado pela avó, ele um dia chegou para ela aos 10 anos de idade e falou assim, vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se ela vira para ele e fala assim, moleque, você está louco? Você fumou alguma coisa? Como que você vai ser presidente dos Estados Unidos, menino? Isso é impossível. Você nasceu no Havaí, tem nome muçulmano e é afrodescendente? Você está louco, moleque? Como que você vai ser presidente? Você chama Barack Hussein Obama, é havaiano e é negro? Sabe o que ela falou para ele? Vai que você pode. De onde ele tirou o lema, yes, we can. Vai que você pode. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não estava querendo dizer que era só ele ficar sentado esperando que as coisas iam acontecer. Claro que não. Ele tinha que ir atrás, como ele foi, estudou, aproveitou nos Estados Unidos as políticas afirmativas, que são as cotas, entrou na Universidade de Harvard, que é a melhor universidade do mundo, fez direito, se candidatou a ser contínuo, office boy na biblioteca de Harvard, acabou sendo o editor da revista mais tarde, senador no primeiro mandato,
presidente da República dos Estados Unidos por 2 mandatos. O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Aliás, se vocês se lembram, quando Obama assumiu a presidência em 2008, a nação norte-americana tinha quebrado de cima e embaixo. 2008, vocês lembram? Está longe, agora os Estados Unidos estão decolando e nós é que estamos encrencados um pouco. 2008, nos Estados Unidos, com os derivativos do subprime, a economia norte-americana quebrou no dia 16 de setembro de 2008, vocês lembram? O banco Lehman Brothers, o banco mais antigo do mundo em operação, faliu. Na sequência, a IG Seguradora babou. Logo depois, General Motors pediu concordata, da qual ele já saiu. Claro, eu, Cortella, gosto de lembrar uma coisa. Eu, às vezes, tenho alguma atividade na Globo News, e a Globo News tem um programa, que agora é diferente, chamado Conta Corrente. E quando começou a crise em 2008, em setembro, eles criaram o Conta Corrente Especial, que era só para discutir a crise. E na primeira semana de outubro, a crise começou na metade de setembro, na primeira semana de outubro, eles me chamaram para discutir a crise, porque Estados Unidos estava quebrando, a Europa estava com dificuldade, nós estávamos ainda sossegados. Me chamaram na primeira semana para discutir a crise. Eu e um economista brasileiro de alto nível, professor Alquimar Moura. Naquele dia o programa estava sendo apresentado pelo Ricardo Lessa. E mal o programa começou, chegou um e-mail óbvio de um espectador. Pergunta dele no e-mail: o que faz um filósofo num debate sobre crise econômica? Eu respondi: amado espectador, eu tenho 2 respostas para você. A primeira eu vou dar agora, a segunda eu não posso dar no ar, porque ela tem um componente erótico. Mas a primeira eu posso dar aqui mesmo. Eu estou absolutamente à vontade nessa conversa sobre crise econômica, completamente à vontade, por uma razão. Todos os economistas até agora, todos sem exceção, que eu vi, ao serem perguntados em relação à crise, quando perguntados o que acham que vai acontecer, todos disseram que não sabem o que vai acontecer. Pois bem, nem eu. Por isso, economista ou filósofo, dá na mesma. O programa seguiu. No intervalo, o Lessa virou e falou assim: Cortella, você falou que você tinha uma segunda resposta para o espectador? Você pode falar para mim? Falei: posso, se você desligar o microfone. Ele desligou. Falei: seguinte, eu estava certo, viu, infelizmente. Ele falou: o que você acha que vai ser essa crise? Isso em 2008. Falei: seguinte, você já transou com um gorila? Ele falou: é óbvio que não. Falei: então, nem eu. Mas pode ter certeza de uma coisa, no dia que você fizer isso, vai ser do jeito dele. Por isso eu vou te contar uma coisa, o gorila continua solto. Só tem um jeito de enfrentá-lo, junto. Só tem um jeito de enfrentá-lo cooperando. Só tem um jeito de enfrentá-lo com a união. Ele continua solto. Saiu dos Estados Unidos, foi passear na Europa, agora está andando por aqui. Animadíssimo. Aliás, uma coisa que ele mais gosta é de gente distraída, gente que acha que não tem saída, gente que acha que quem escapa é sorte. Claro que não. A sorte segue a coragem. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O Brasil está num momento difícil, sim. Tem alternativa, é óbvio. Se a gente tiver mais inteligência, mais capacidade, mais força daquilo que a gente tem que fazer. Mas, acima de tudo, se nós sairmos fora de algo que é muito perigoso. No mundo de cenários turbulentos e mudanças velozes, é preciso lembrar do que um dia escreveu um grande italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia. Benedetto di Nursia, que católicos, anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. Benedetto di Nursia, ou São Bento, um homem que fundou uma ordem religiosa magnífica, chamada Ordem Beneditina. Ele, que fundou a Ordem Beneditina, criou, aliás, para a Ordem, um lema que eu acho estupendo, que em latim, você sabe, é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha.
Reze e trabalhe, porque só rezar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reze e trabalhe. Mas esse homem, São Bento, fez uma regra de funcionamento. Assim como há um regimento, um estatuto dentro do Cicobi Crédito Rural, existe na Ordem Beneditina um regimento, um estatuto, que é chamado de regra beneditina. De todos os itens da regra beneditina, aquele que eu mais gosto, e eu queria partilhá-lo aqui agora, nesses teus 8 minutos de desespero, antes de 21 horas, eu queria lembrar, aquele que eu mais gosto é a regra de número 34. Aliás, o monge que desobedecer essa regra é mandado embora da Ordem Beneditina. A regra 34 de São Bento tinha que estar no alto de toda a escola, toda a cooperativa, toda a família, todo o governo, toda a empresa. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater, nem discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga sem agir? Gente que, em vez de acender uma vela, fica amaldiçoando a escuridão. É gente que passa o tempo todo, como eu disse no começo, dizendo que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Aliás, quase sempre, o resmungão, a resmungona, é vagabundo. Finge que está trabalhando. É gente que anda levantando poeira. Cuidado com gente que anda batendo chinelo e levantando poeira, normalmente não está fazendo nada. Até na hora de ajudar a tirar a louça no domingo do almoço, pega uma travessa na sala, vai à cozinha, volta à sala outra vez, fica naquele balé da desocupação e no fim da tarde diz assim: estou acabada. Cuidado, é proibido resmungar. Aliás, gente que só resmunga é vagabunda. E para poder ser vagabunda, essa pessoa, como todo vagabundo, ela é pessimista. Todo vagabundo ou toda vagabunda é pessimista. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada pode ser feito. A melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não adianta se mexer. Todo vagabundo é pessimista. Aliás, quando ele é vagabundo mesmo, ele nem chama a si mesmo de pessimista, ele chama de realista, que aí é que não tem alternativa e ele não precisa fazer nada. A única coisa que o vagabundo faz, ou a vagabunda faz, é nada. E a única coisa que o vagabundo faz, você sabe, é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim: ué, mas não está dando errado. Ele fala: espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem que levantar, ir atrás, sofrer, voltar, acordar cedo, trabalhar muito e buscar juntar com o outro, se arrepender, querer largar. Mas não desiste. Todo pessimista é vagabundo e todo vagabundo é covarde. Num país que precisa enfrentar a turbulência, não dá para resmungar. Não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo. Mas também não dá para ficar, isso não tem jeito. A sorte segue a coragem. É preciso recusar a vagabundagem. E eu quero aproveitar esses 4 minutos finais teus de desespero para pensar uma ideia, que é a coragem, a paciência e a humildade decidem nossa condição de fazer o que tem que ser feito. Nessa hora, cuidado. Quem é o grande padroeiro dos vagabundos? Hoje é dia para os católicos, anglicanos e ortodoxos de Santo Ângelo. Essa semana nós tivemos a lembrança de outros dentro das tradições. Mas sabe quem é o grande padroeiro do vagabundo e da vagabunda? É o Mendissá. Lembra-se do Mendissá? Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Aí ela falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendissá, ela viu um aluno distraído lá no fundo, e para pegá-lo, claro, virou e falou assim: Paulo, o que fez Mendissá? Ele disse: fez o que pôde. Cuidado com o Mendissá.
Gente, nós temos que ter mais inteligência para enfrentar o momento. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que cuidar da nossa decência. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que cooperar mais em direção ao sucesso e a um lucro que seja higiênico. Eu faço o que eu posso. Cuidado, porque o padroeiro do vagabundo é o mendiçar. Tudo que você diz, eu faço o que eu posso, que é um jeito desanimado, largado, acovardado. Olha só, os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Há coisas que eu tenho que negar, outras proteger, outras superar. Há coisas que eu guardo, são as coisas antigas. Há coisas que eu descarto, são as coisas que são velhas. Há coisas que eu elevo e supero. Será que eu, Cortella, já sei dar aula até certo ponto? Eu preciso me formar de modo contínuo. Eu preciso ter clareza que no mundo de mudança há coisas que eu preciso também mudar. Por isso, nesses teus 2 minutos finais, eu queria lembrar algo, agradecendo acima de tudo ao Cicobi Crédito Rural por esta ocasião e as palavras aqui colocadas, a atenção, o cuidado, tudo aquilo, né, que a diretoria e também a Meire fizeram para que a gente pudesse ter hoje uma situação de reflexão, aprendizado. Mas eu queria lembrar algo especial que me ajuda. A hora que eu terminar, às 21 horas, eu vou chamar a Meire, ela vem, faz o encerramento, explica como tudo será. Enquanto isso, eu saio um pouquinho, que eu vou ao banheiro, que eu sou idoso, né, e na hora que eu voltar, se você tiver algum livro, né, com gosto dele, escreveria. Às vezes a pessoa não tem um livro, ela quer, às vezes, tirar uma foto. Para quem gosta de tirar foto, eu digo, tire, azar seu, né, você que sabe. Mas eu farei assim que é Meire explicar. Mas eu queria dizer algo a vocês nesse minuto final. Cuidado! A sorte segue a coragem. É preciso ser capaz de buscar com inteligência, com iniciativa, com decisão. Mas, acima de qualquer coisa, prestar atenção nas mudanças do mundo, para não envelhecer. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Um senhor de 80 anos de idade, essa é a última coisa que digo, um senhor de 80 anos de idade ligou no consultório do otorrinolaringologista. A enfermeira atendeu, disse, pois não. Ele disse, por favor, eu queria marcar uma consulta. Ela, pela voz dele, percebeu e falou assim, quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu tenho 80 anos. Ela falou, o senhor está muito surdo? Ele disse, não, mas minha esposa, que tem a mesma idade que eu, já não ouve direito, e eu amo demais. Nós estamos juntos há 65 anos, nos conhecemos aos 15 anos, e eu não queria que a gente tivesse um fim de vida que não fosse digno, e ela já não ouve direito. Gostaria que ela colocasse aparelho. A enfermeira falou, pois não, o senhor faz o seguinte, o senhor traga a sua esposa aqui no dia 22, agora de maio, segunda-feira, às 14 horas, o médico vai examiná-la, mas antes de trazê-la, faça algo que vai ajudar o diagnóstico, a anamnese. O senhor, ao chegar em casa hoje, tome uma certa distância dela e, sem que ela veja o senhor fale com ela em voz normal. Se ela não ouve, o senhor se aproxima um pouco. Se ela não ouve, o senhor se aproxima mais um pouco. Isso vai ajudar na hora do diagnóstico. Ele disse, pois não. Chegou em casa à noite, a esposa estava na cozinha preparando o jantar, de costas para a sala. Ele calculou da sala até lá uns 15 metros e falou bem carinhoso em voz normal, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou até uns 10 metros dela e falou assim, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou a uns 5 metros dela e falou, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou até a cozinha, a enlaçou bem carinhoso pela cintura e sussurrou no ouvido dela, amor, o que vai ter de jantar? Ela falou, frango, porra, eu já falei 4 vezes. Cuidado para não achar que é o outro que não está ouvindo. Cuidado para não colocar o foco no lugar errado. Cuidado para não esquecer que com coragem, paciência e humildade, a sorte seguirá e a gente faz o que tem que ser feito. Por isso que numa noite como hoje, se lotou esse espaço do clube para as pessoas exercerem algo decisivo. A ideia de que o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Obrigado. Obrigado.
Muito bem, obrigado. Obrigado.